Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos por Deus nos conceder estes momentos. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós ficamos felizes, agradecidos com vocês que interagem conosco, que nos escrevem. Também nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Queremos aqui mandar um alô para Ilza Kobor. A Ilza, ela compartilha os estudos com várias pessoas e ela aqui está mandando um alô para a Renata, para a Ariela, para a Rosângela, para a Cristiane, são todos lá de Piraju, São Paulo, e também para Adalil e Karen, que são de Iracemápolis, em São Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês. Mandamos um alô também especial para Guilhermina, que é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Para o irmão Dudu, que é de Gravatá, em Pernambuco. Mandamos também um alô especial para Renê, que é de Itapema, Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Nós iremos orar. Querido Deus e Pai, uma vez mais aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos, Pai, pelos cuidados que tem tido para com cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, abrindo a nossa mente para que possamos entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queremos pedir mais uma vez que esteja com todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis em suas vidas, por angústias, dor, aflição, tribulação. Tu conheces, Pai, a mente, o coração de cada um, o sofrimento. Conceda bênçãos, vitórias, que não desanimem, que permaneçam firmes, confiantes na Tua promessa, que em breve nós estaremos livres de todo este sofrimento, Pai. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes em poder novamente estar com vocês para estudar a Bíblia. Ontem nós falamos aqui no estudo desta semana que o plano da redenção, da salvação do ser humano já havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. E você pode ler na sua Bíblia todos os textos que nós citamos aqui para conferir se realmente é assim. Deus já havia tomado a decisão, juntamente com o Filho, com o Espírito Santo, que se o ser humano viesse a pecar, Jesus haveria de vir. Ele iria nascer de uma virgem, ele iria deixar a sua forma divina, assumir a natureza humana e iria viver neste mundo para poder pagar o preço do pecado que começou lá no Jardim do Éden. Então, este pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa, ele já tinha estabelecido o plano. É tanto que no mesmo dia que Deus se encontrou com Adão e Eva, Deus disse, olha, colocou essa primeira promessa, a primeira profecia messiânica, que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E o descendente da mulher é Jesus. E Jesus, como nós dissemos ontem aqui também, vou repetir agora, ele veio com a missão de morrer. Jesus, ele nasceu e viveu para morrer pelo ser humano pecador. E Jesus, cada passo que ele dava, cada dia que passava, ele sabia que estava mais próximo dele se entregar para morrer pelo ser humano pecador. E vejam que Jesus, ele foi rejeitado. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus rejeitaram a Jesus, mas a salvação não era somente para os judeus, a salvação era para todos. Os judeus, eles foram escolhidos por Deus para serem testemunhas do Deus verdadeiro, porque eles foram colocados entre outras nações pagãs que adoram outros deuses, para que eles fossem luz, para que as outras nações conhecessem o Deus verdadeiro, mas o povo judeu falhou. Eles, ao invés de serem luz, eles se misturaram com os pagãos e começaram a praticar o que os pagãos praticavam. E aí, quando Jesus veio, eles não aceitaram, eles rejeitaram, porque Jesus nasceu humilde, nasceu num curral, filho de família pobre, e então
eles esperavam que o Messias prometido fosse de uma linhagem rica, tivesse ali uma descendência, né, de reis. Jesus, ele é descendente do rei Davi, mas só que Jesus não nasceu rico, nasceu pobre. E então o que acontece é que Jesus precisou sair dali, da sua terra, e ir para o norte de Israel, porque ele não era aceito ali na sua terra. E precisamos também saber que Jesus, ele era comum como os outros judeus. A aparência dele, Jesus não tinha uma luz que resplandecia dele, não tinha aquela áurea sobre a cabeça. Jesus era um judeu comum, só que ele era o Filho de Deus que veio para salvar o ser humano. E então, quando Jesus ele começou o seu ministério, aos 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Jesus, ele começou a falar aos seus discípulos da morte que ele iria passar. E nós lemos aqui em Mateus 16, versos 21 a 23, diz assim: Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos príncipes, sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou-o de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então, os discípulos não aceitavam que Jesus iria morrer, dar a vida pelo ser humano. E Pedro repreendeu Jesus, mas Jesus disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque Satanás estava usando Pedro naquela hora. E quando nós lemos em Mateus 17 e no verso 22, diz assim: Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Vejam, Jesus, ele sabia tudo o que iria acontecer. Jesus é Deus. No verso 23 diz assim: Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando lemos em Marcos no capítulo 9, versos 30 a 32, nos diz: Ao deixarem aquela região, viajaram para Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos, e ele lhes dizia: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Então, os discípulos, eles abandonaram tudo para seguir a Jesus e eles não poderiam aceitar que o líder deles, o mestre, iria morrer. Mas essa é a realidade, irmãos. Jesus, ele veio para morrer, para dar a vida por cada ser humano. E quando nós lemos em Lucas 9, versos 44 e 45, nos diz assim: Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Então, a palavra de Deus confirma. E esse Novo Testamento foi escrito alguns anos depois que Jesus já havia voltado para os céus. Então, eles estavam relatando exatamente o que havia acontecido com eles, os discípulos, e com Jesus. Jesus falava da morte, mas eles não entendiam, eles não aceitavam. Jesus dizia que iria ser traído, mas eles, como? Alguém que anda com Jesus pode traí-lo? Isso acontece também em nossos dias. Não somente nós trairmos a Jesus, mas traímos os nossos semelhantes. Estamos andando juntos, mas estamos fazendo coisas que está traindo aquele que está confiando na gente. Então, os discípulos não entendiam o que Jesus dizia. E quando lemos em Lucas, capítulo 18, versos 31 a 34, diz assim: Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele.
eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entendiam o significado dessas palavras. Isso lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Mais uma vez, Jesus falando claramente para os discípulos que ele seria morto, seria entregue, seria traído, cuspido. E outra coisa, Jesus disse que todos o abandonariam, os discípulos, e isso aconteceu. Todos fugiram quando Jesus foi preso. Mas Pedro passou a seguir Jesus de longe para ver o que ia acontecer, mas ele não ficou perto. E quando ele estava lá, onde Jesus estava sendo julgado, estava se aquecendo junto àquela fogueira, e que foi reconhecido, Pedro negou 3 vezes, como Jesus havia dito, que ele iria negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Então a palavra de Deus, ela é clara em nos mostrar que todas as profecias do Antigo Testamento relacionadas a Jesus, o seu ministério, sua vida, sua morte, aconteceram exatamente assim como estava predito. Mas infelizmente os líderes judaicos, os líderes religiosos, eles recusaram aceitar a Jesus. Eles não queriam que Jesus fosse realmente o que veio para libertar. Por quê? Primeiro, os judeus queriam um rei que os libertasse da opressão que eles sofriam, especialmente dos romanos. Os judeus eram escravizados pelos romanos naquela ocasião. E eles queriam um rei que os libertasse dessa escravidão, dessa opressão. Mas Jesus, ao invés de vir falar a respeito de reinos terrestres, Jesus veio falar do reino eterno, o reino dos céus. E Jesus falava tudo exatamente contrário ao que eles faziam. Jesus disse que deveriam amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse que se alguém lhe pedisse a capa, desse também a túnica. Jesus disse que se pedissem para andar com eles 1 milha, que fosse 2. Jesus era o contrário do que eles tinham na mente e no coração. E então, como Jesus, ele falava de forma cada vez mais explícita a seus discípulos sobre sua morte iminente, mas eles eram incapazes de aceitar e relutavam contra essa realidade das declarações de Jesus. E então, Jesus, ele disse aquilo que nós citamos aqui ontem: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus, ele nasceu, cresceu, viveu, sabendo que veio para dar a vida pelo ser humano pecador. Este foi o propósito da vinda de Jesus, para salvar o ser humano. Mas, como eu disse ontem também, volto a repetir, a salvação depende de nós querermos ou não. Se nós continuarmos vivendo a vida como estamos vivendo, fazendo os nossos próprios desejos, cumprindo aquilo que nós queremos fazer, a carne deseja, se nós continuarmos sem ter comunhão com Cristo, com certeza o nosso nome não estará no livro da vida. Não importa se sejamos batizados ou não, mas se andamos longe de Cristo, nós não estaremos no reino eterno. Que Deus nos ajude a aceitar este sacrifício de Jesus e poder caminhar com Ele, fazer a vontade dEle em nossa vida, para que possamos estar com Ele muito em breve. Agradecemos mais uma vez a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, dando sequência ao estudo da semana. Não nos esqueçamos, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.